Olá, começamos agora mais um programa Diversidade Sem Tabu. E hoje estamos aqui com um convidado super especial. Ele é ator, ele é músico e também meu professor de teatro. Bem-vindo, Carlos, ao programa. Graças, muito obrigado. Boa noite a todos os espectadores que estão acompanhando aí pela Vale TV. Um grande prazer, uma grande honra estar aqui. Agradeço o convite. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui hoje conosco, E o Carlos, ele é formado em teatro pela URGS, ele é músico e ele tem muita coisa para estar trazendo pra gente. E é importante, Carlos, que tu saiba e o pessoal que está nos assistindo hoje que esse programa é sem tabu e a gente pode falar sobre qualquer assunto, sem receio. Oba! Então, Carlos, para começar nosso programa hoje, a gente queria saber um pouco, a gente quer te conhecer um pouco para falar um pouco quem é o Carlos, de onde veio, o que ele fez, para chegar onde ele está aqui hoje. Bueno, vamos lá, eu sou natural de Campo Bom, nasci aqui na região, Sim. Comecei teatro na carreira artística, assim, tipo, não foi muito cedo. Comecei ali, acho que eu tinha 25, 24 anos, Mas eu sempre participei de grupos de teatro, grupos de dança, Isso sempre esteve no meu cotidiano, até mesmo na igreja, assim, Tipo, eu sempre pegava violão, gostava de cantar, E daí, em 2011, eu entrei no Luz e Cena, aqui de Novo Hamburgo. Bacana. Trabalhei com eles ali até 2013, mais ou menos. E trabalhei um pouco com a Companhia do Riso também, com a Cleia. E depois eu entrei na faculdade da URGS, Tipo, faculdade de teatro. Sim. E lá que se abriram assim as janelas, se abriram, deu uma grande abertura no panorama assim do que é a arte, do que é o teatro, para que estamos aqui, E lá também eu morava na casa de estudante da URGS, era em coletivo, eram 400 pessoas. Então eram muitos estudantes de todos os cursos, Então eu morava tanto com gente da medicina quanto com gente da música, das artes, Sim. E havia uma troca cultural muito grande entre a gente. Isso é muito bacana. Isso. E ali acabei me dedicando bastante à música também. Foram eles que me ensinaram os macetezinhos, Sim. E daí, claro, no teatro também a gente aprende técnica vocal, postura em palco, a gente perde timidez, então, mas sempre foi. E quanto tempo durou a faculdade? Comecei em 2014 e eu terminei ela no final de 2019, foram 6 anos. 6 anos. O curso, normalmente ele dura 4 anos e meio, 4 anos e meio, depende da especificidade, Se você faz atuação é 4, direção é 4 anos e meio. E eu fiz em 6, Sim. Tipo, que... Enfim, a universidade, a faculdade é uma gama de informações muito grande, é muita informação e é uma vivência muito grande, é uma demanda também, Sim. E daí eu pensei, não, tipo, é muita coisa para administrar e eu tô fazendo faculdade por um prazer também, É algo que eu realmente me identifico, eu gosto muito, Então eu entendi que fazer ela nesse tempo um pouquinho mais espaçado, eu ia adquirir mais conhecimento, eu ia aprender mais. E eu não estava só na faculdade, Tipo, só nas aulas. Eu também participava de bolsas, era movimento estudantil, Era Então tu aproveitou ao máximo esse período aí de... Com certeza, foi uma entrada de cabeça, foi uma imersão total, Sim. Porque eu morava dentro da universidade, Sim. Eu morava na casa de estudante. E o Carlos que entrou na faculdade não foi um mês... Pode ser alguma. Nossa, com certeza, não, tipo, até eu tava pensando justamente sobre isso hoje, que quando eu pensei, vou fazer a faculdade, eu sempre pensava, nossa, mas eu vou ter que ficar 4 anos, tipo, me dedicando a isso, é uma... Eu entendia como uma fase, Sim. E depois que eu estava lá dentro, tipo, depois que tudo aconteceu, eu percebi que o Carlos que entrou na universidade não ia ser o mesmo que ia sair da universidade, É tão Esse transformador. É o poder Sim, transformador que há. são muitas referências, é muita coisa para se entender, é muita coisa para aprender,
né? Então, realmente, depois de tudo aquilo que te atravessa, você já não é mais o mesmo. A gente muda todos os dias, né? Sim. Né? A gente está sempre aprendendo e a gente está sempre se modificando. Eu sou muito adepto a poder mudar de opinião quantas vezes forem necessárias, Sim. né? E a universidade foi essa grande surpresa aí, que eu pensei que ia ser uma fase, né, que eu ia entrar na universidade, depois ia sair da universidade e a vida ia continuar, Sim. mas não, ela, né, foi uma guinada total, assim. Sim. E hoje em né? dia tu trabalha com o quê? Hoje em dia eu sei que tu é meu professor de teatro, um projeto que temos lá na Prefeitura de Campo Bom. Sim, Tá certo? artista sempre faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Aham. Tipo, ao mesmo tempo que eu dou aula de teatro lá na CEL, em Campo Bom, né? Lá meu vínculo é voluntário, né? É um trabalho que eu faço como pela necessidade que eu sinto de fazer essa movimentação cultural em Campo Bom, que é minha cidade natal, né? Então, é de lá que eu vim e é para lá que eu quero, né? Que eu desejo promover trabalhos, né? E tornar a arte acessível, né? Não é uma coisa que eu vou fazer, mas eu acho que é um passinho de cada vez, né? Claro. Mas é dar esse passo aí de trazer a arte para o cotidiano das pessoas, né? Para que ela esteja ali permeada entre a comunidade, que ela esteja nas escolas, né? E daí, além disso, eu também dou aula no projeto Semear, né, no Centro de Vivência Redentora, lá no Kefas, para crianças, né, de 6 a 14 anos, que eu também estou aprendendo muito com elas. Né, elas me ensinam mais do que eu ensino para elas, Sim. porque né, Trabalhar com cultura, com criança, os olhos brilham, né? Tu tá sim, brilhando, eu vejo que tá emocionado. Sim, eu aprendo muito, muito, muito. Sim. E além disso, eu sou músico também, né? Eu toco em bares, né? Tô tocando ali no Clube da Esquina, né? Pelo menos 2 vezes por mês, né? E também dirijo peças, né? Agora eu estou nesse processo de estabelecer as próximas peças que eu vou criar aí para os próximos meses, né? Estou nesse processo aí. E esses projetos tu pode divulgar ou tu vai deixar meio que em stand-by ainda por enquanto? Eu acho que por enquanto a gente deixa, né? Porque a gente sempre espera alguns retornos, alguns resultados, e a gente nunca sabe como é que vai acontecer, né? Tipo, a gente escreve projetos, são muitos editais também, né? E às vezes esse retorno vem, daí, né? Às vezes não vem, daí a gente tem que escrever de novo, então deixa para o próximo programa. Com certeza. Né? Depois da faculdade eu soube que você fez um mochilão cultural aí, né? Tu podia nos contar também? Claro, Porque sim. também eu acredito que foi transformador para ti, né? Sim. Nossa, isso foi uma coisa que na casa estudante, quando estava lá, eu ficava muito surpreso, porque chegava o tempo das férias, assim, não, estudante está sempre mal de grana, né? Tipo, é isso, estuda de manhã, de tarde, de noite, né? A gente está sempre vivendo de bico ou de bolsa, né? E eu via a galera, né, viajando, né, tipo, indo para Uruguai, indo para Santa Catarina, e eu, gente, como é que esse povo faz isso? Né? Daí eu comecei a trocar uma ideia com eles, assim, é simples, é só ir de carona. Né? Tipo, e durante a faculdade mesmo, eu já fiz algumas viagens para o Uruguai, né, para a Argentina também, né, e daí eu tinha esse desejo, né, de conhecer a América Latina toda. Né? É um sonho que eu tenho, né? Ainda eu quero conhecer a América Latina toda. Sim. Né? E quando eu saí da faculdade, eu estava ali com 33 anos, eu acho que é mais ou menos isso, 33 anos, e daí eu pensei, uai, se eu não fizer isso agora, eu acho que eu não vou fazer mais. Né? Então eu vou aproveitar que eu estou nessa finalização de ciclo, né? Que foi o final da faculdade, e eu já vou encarar esse mochilão aí, que era para ser América Latina. Né? Só que daí eu saí em fevereiro, né, de Porto Alegre, né? E em março veio a pandemia. Daí mudou todos os planos, né? Sim. Daí o que eu estava pensando a princípio em ficar mais ou menos um mês em cada lugar. Daí eu estava também com um projeto de oficinas de teatro para fazer em cada um desses lugares. Né? Não podia fazer oficinas de teatro na época, né? Tipo, estava tudo fechado. Então eu mudei um pouco a estratégia. Eu resolvi ficar um pouquinho mais de tempo em cada lugar e entender um pouco mais,
né, de cada comunidade, de cada cultura, Sim. né, e ficar dentro do Brasil, né, porque na época as fronteiras estavam fechadas também, e daí eu fui subindo, assim, Santa Catarina. Chegou a sair fora do Brasil ou não? No Saiu de Porto mochilão, Alegre e foi para onde daí? do mochilão eu fui subindo, assim, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, daí eu fui para Goiás, né, Distrito Federal, daí eu fui para Bahia, Sergipe, depois eu peguei um avião para Manaus. Né, E como foi para ti? Foi? Foi... Isso durou quanto tempo, esse mochilão? Isso tudo foi 1 ano e 8 meses no total. Eu saí em fevereiro de 2020 e voltei em outubro de 2021. Né? Final do ano passado, então. Final né? do ano passado, isso. Faz agora 6, 7 meses que eu... Não, a gente já está em agosto. Em Calma. agosto. Então 8 vai fazer meses. quase um ano, né? Sim. 8 meses então que eu voltei. Tá aí E para ti, então, isso foi enquanto pessoa, então, como é que eu posso te dizer? Enquanto pessoa do CARS, enquanto pensando em questão cultural e tá percorrendo esses estados, cada estado é uma cultura diferente, é um viver diferente, é um pensar de arte diferente, né? Exatamente. E a universidade ela me trouxe muitas referências, né, culturais, históricas, né, e uma das coisas que eu observava também, que é uma grande crítica que eu faço, inclusive, ao modelo de educação universitária que a gente tem ainda, é o estudo de referências quase que exclusivamente eurocêntricas. Né? Exato. Agora a gente está mudando, né? Está se mudando isso dentro da universidade, da gente estar estudando conteúdos que são próprios do lugar onde a gente vive, né? Que competem mais a nossa história, ou contar um outro lado da história que até então tipo foi só contada, né, pelas mesmas pessoas, pelos mesmos livros, né? E daí eu, com aquele monte de referência que a universidade me trouxe, gente, eu sentia falta de ver, de saber mais. Né? Como que eu posso me colocar como artista, diretor de teatro, né? Eu tenho um papel que comprove que aqui, né? Eu sou diretor de teatro, mas eu não conheço meu país, eu não conheço meu continente. Né? Ainda tenho que conhecer o continente, eu conheço só um pedacinho, só Uruguai e Argentina. Né? Mas e essa foi uma dúvida também, será que eu começo pelo Uruguai, vou subindo e termino para o Brasil, começo para o Brasil e depois faço os países da América Latina? E daí eu decidi começar para o Brasil porque eu preciso conhecer o meu país. Né? Eu preciso saber o que tem lá. Eu preciso ver o que tem com os meus próprios olhos. Né? Entender essa diversidade cultural que é Brasil. É um país continental, é muito grande. Né? Então, quando a gente fala, o que a gente entende por cultura aqui no Rio Grande do Sul é amplamente diferente do que está lá em Manaus. E não é porque as pessoas são só pelas pessoas. As pessoas são diferentes, mas por motivos, né? Porque, por exemplo, em Minas Gerais não tem mar, né? Então as pessoas elas se organizam, né, com esse mar distante. Aqui no Rio Grande do Sul faz frio. Em Manaus é calor o ano inteiro e muito úmido. Então a maneira como as pessoas se relacionam, né, elas se transformam a partir do clima do local. Né? E assim a cultura se constrói a partir dessas questões geográficas mesmo. Questão de alimento, gastronomia, né? Claro. E eu sei que o nosso viés de hoje também é para tratar um pouco dessa questão da arte local, né? O artista local, a importância que se deve se dar a isso, né? Eu sei que hoje tu tá morando na Casa da Praça, se não me engano. Casa da Praça. Eu queria que tu nos contasse um pouco dessa tua trajetória aí, como é que tu chegou até aí e qual é esse projeto aí maravilhoso que tu tem desempenhando tão bem. Sim. Pois é, falando em arte local, né, primeiro, daí também isso que eu acabei de falar, né? O Brasil é um país continental, né? Então, quando a gente fala de arte local no Brasil, isso acaba se tornando um conceito muito amplo, né? Por exemplo, se a gente for para o Uruguai, né, que é um país, né, territorialmente menor, né, que ele é um pouquinho menor que o Rio Grande do Sul até, se a gente for pensar em arte nacional do Uruguai, né,
Tipo, para percorrer o país, você percorre em 4 horas. Sim. Né? É assim, a gente pode tomar como exemplo os países da Europa, como Portugal, como Espanha, como França, como Alemanha, né? Que geograficamente são muito menores. Sim. Então, a gente fala de arte local nesses países, a gente está falando de um território pequeno. E aqui no Brasil, a gente já, tipo, quando a gente fala de arte local, a gente fala de várias artes locais. Tem a arte local em Porto Alegre, tem a arte local aqui em Novo Hamburgo, tem a arte local lá em Caxias, né? E daí tem em Florianópolis, e daí tem no Goiás, e tem em Minas Gerais, né? E ao mesmo tempo, né? Tipo, quando a gente fala, por exemplo, no cinema nacional, né? Quando a gente valoriza o cinema nacional, a gente também está falando de arte local. Só que a gente está falando de um conceito mais amplo. Exato. Mas, ao mesmo tempo, assim... a gente fica muito feliz, né, quando o artista ganha repercussão nacional, né? Mas isso acaba se centralizando muito ali nesse eixo Rio-São Paulo, né? A gente pode até, né, trabalhar isso nas capitais, mas é muito dentro desse eixo, né? E, nossa, é legal, é importante, né? Tipo, as pessoas terem acesso à arte através da televisão também. Mas o quanto é importante a arte estar no cotidiano das pessoas. Então, o artista local, o artista que está trabalhando, não para aparecer na televisão, né? Mas para promover arte e cultura dentro das escolas, nas praças públicas, no trem, no transporte público, né? Isso é tornar a arte tangível, né? É a gente poder ver ali com os nossos próprios olhos, né? Um conteúdo artístico, propor-se a pensar sobre aquilo. Exato. Né? E a identificação que se tem sobre isso. Porque quando a gente está fazendo arte aqui para Novo Hamburgo, ali para Campo Bom, né? Ou aqui para Porto Alegre mesmo, a gente está falando com o nosso sotaque, a gente está falando sobre o nosso frio, a gente está falando sobre assuntos que estão dentro do nosso cotidiano. Né? Que se alguém lá da Paraíba vier para cá, ele vai trazer referências de um Brasil incrível que tem lá na Paraíba também, né? Rico culturalmente, muito rico. Muito, né? Mas quem está dialogando com o que a gente está aqui dentro da nossa bolhazinha, quem está se propondo a pensar sobre a nossa bolha é o artista local. E, nossa, como é importante valorizar, né? Porque é isso, o funk que hoje ganhou repercussão internacional, né? Com a Anitta, maravilhosa. Sim. E sofre preconceitos horrorosos ainda. Muito preconceito, e sofre muito preconceito, exatamente. Ele só se expandiu a partir da valorização local. Porque dentro da favela se gostava de funk. E quem ia na favela se contagiava com aquele ritmo. Né? Então, a partir desse conteúdo cultural, se expande. E a gente pode falar de Parintins, né? A gente pode falar do forró, a gente pode falar até do sertanejo, a gente pode falar de calypso, né? Joelma, né? Que são manifestações culturais que ganharam força na sua região enquanto arte local, para daí ganhar repercussão. E o quanto é importante a gente apoiar o artista que está fazendo arte aqui, ó, o nosso vizinho, né? Que está aqui no trem, né? De seguir no Instagram, de dar um dinheirinho no chapéu, de compartilhar os conteúdos, de ir no show. Né? Isso é porque é a partir dessa representatividade local, dessa valorização das pessoas, né? Desses artistas locais, que existe a possibilidade de aumentar essa repercussão e ele, né, tipo, ir para o âmbito nacional. Mas tudo começa na arte local. E por isso é muito, muito importante valorizar. E a Casa da Praça? E a Casa da Praça? A Casa da Praça é um grande circo. Né? Eu sou de Novo Hamburgo, não conheço ainda. Imagino que para muitas pessoas que estão nos assistindo, talvez seja... É importante até a divulgação dos projetos que vocês fazem. Claro, sim. A Casa da Praça, ela fica na Rua Cacequi, né? No bairro Boa Vista, aqui em Novo Hamburgo.
né? E hoje ela é uma ocupação cultural e ela está no momento de transformar-se em associação, né? Que a gente está fazendo esse movimento para, né, tornar regular, né, esse movimento cultural que é a Casa da Praça. Né, o movimento cultural ele começa em 2013, né, com um prédio que era ocupado pela Fundação Canarinhos, né, que era um coral aqui de Novo Hamburgo. O prédio foi construído nos anos 80, Canarinhos saiu, né, do prédio, o prédio ia ficar abandonado. Sim. Então um grupo de artistas se propôs a estar nesse espaço e produzir cultura ali dentro. Né? E ele, por ser um prédio público, né, tipo, se tem essa proposta de sempre haver uma contrapartida social, né, e diálogo com a comunidade. Né? Então, enquanto os artistas estão ali produzindo, né, e residindo também na Casa da Praça, né, e é um centro de estudos, estamos utilizando esse espaço para estudar, porque é um espaço amplo para ensaio, né, para um lugar onde os artistas podem montar a sua bateria e os vizinhos não vão reclamar. Né, eu mesmo, tipo, né, fico lá ensaiando, posso cantar à vontade, né, que é um espaço propício para isso. Né, e a gente, usufruindo desse espaço para produzir, ensaiar e estudar, né, a gente se propõe a promover atividades gratuitas à comunidade. Sim. Né, então, quais atividades? Né, agora estamos com aula de bateria nas quartas-feiras. Olha que bacana. Na quinta-feira tem encontro de circo, né, e nas sextas-feiras tem yoga. O teatro está parado agora. Né? Tipo, a gente fez um recesso agora, nessas últimas 2 semanas, e eu vou entrar com um novo projeto com teatro, né? Mas sigam a Casa da Praça, Casa da Praça NH, @. E o teu Instagram, né? qual é? O meu é carlos.rasch, R-A-S-C-H. Eu sempre tenho que soletrar. Bacana. E eu queria que tu falasse um pouco também da importância de falar, produzir teatro e arte local. Porque ela tem uma função importante, como tu havia dito antes, né? Com a escola, com a comunidade, né? E para ti, como está sendo isso? O que tu enxerga como importância? Porque a gente, infelizmente, estamos vivendo tempos temerosos, né? Que o artista é desvalorizado. Com a pandemia, a gente muito viu aí, né, que fomos massacrados por questões de políticas públicas, mas ao mesmo tempo a gente viu que conseguimos até mesmo ter uma mente sã através da música, através do entretenimento, né? Então a arte alimenta a alma, né? Eu acho que ela não desfere dos seres vivos, né? Porque ela nos alimenta a alma, né? Eu acho que não sei, eu acho que eu sou suspeito de falar, né? Porque a pandemia veio aí como um grande transformador, né, do que a gente entende quanto arte, porque acho que todo mundo se deu conta o quanto é impossível viver sem arte. Sim. Né? E é isso que eu falei, né, que a arte local, ela está dialogando com a comunidade, né? Ela está na rua, ela está no trem, né? Então, diferente daquilo que a gente pode acessar através de uma tela de televisão, né, o teatro, o circo, a música, né, e a experiência que é ir a um show, a experiência que é ir a uma peça de teatro, né, de estar nesse cotidiano e principalmente sobre o pensar sobre si mesmo, né, a gente pensar sobre nós mesmos enquanto artistas locais, enquanto comunidade, né, uma coisa que eu estava pensando, na verdade foi um amigo meu que me falou, o Márcio, Márcio Filber, né, que a gente vê os artistas no trem, né, tipo, mostrando seu som, mostrando sua voz, mostrando suas músicas ali, né, suas rimas, tem um movimento de rima no trem que é maravilhoso. Eu acompanhei né? isso, acho que Sim. mês passado. E às vezes a gente vê as pessoas irritadas, porque tipo, tem uma intervenção dentro da sua viagem, elas estão ali no seu fonezinho de ouvido, né? E elas não se dão ao trabalho de ouvir esse artista que faz essa intervenção no cotidiano. Mas as pessoas não se dão conta, né, que para elas assistirem um videozinho no YouTube,
elas precisam ver um anúncio antes, né? Se elas, né, a publicidade, ela faz muito mais intervenções no nosso cotidiano e a gente entende isso como normal, né? Exato. E quando a arte vem para fazer uma intervenção, ela é quase criminalizada, né? Eu acho que isso também é uma herança, infelizmente a gente tem essa herança, né, da ditadura, né, que foi aí até 1988, a gente tem aí 32 anos de democracia, Sim. né, que houve um movimento de censura aos artistas, né? E então a arte que era legitimada era aquela arte que estava no rádio, era a arte que estava na televisão, né? E quando alguém se promovia, se propunha a fazer uma peça de teatro, uma peça de teatro, ou se colocar ali numa praça pública e cantar uma música, ele estava transgredindo a ordem. Ele era quase visto como um criminoso. Eu acho que essa ainda é uma herança que a gente precisa tratar da ditadura, né? Que a gente ainda está vendo a arte legitimada como aquela que está aparecendo, que é feita lá no Rio de Janeiro. Né? Enquanto os artistas locais aqui que estudam uma vida, na Casa da Praça a gente tem exemplos, né? De pessoas que têm uma vida de dedicação à arte, que tem um produto e um discurso artístico e é desvalorizado maravilhosos. muitas vezes, né? São considerados como vagabundos, né? Isso, infelizmente, né? são Porque discriminados diariamente, né? É isso, as pessoas não querem ouvir uma música do trem porque acham que estão intervindo no seu cotidiano, mas não entendem o quanto de intervenção, né, no seu cotidiano é visto como normal. Carlos, né? o nosso bate-papo está muito bacana, tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo estão gostando, mas infelizmente o programa tem hora para acabar e a gente já tem os minutos finais. É muito rápido. Sim, vou deixar um espaço aí para ti deixar o teu recado final aí. Para mim deixar um recado final. Sim. Poxa vida, tu sabe que eu não pensei nisso. Gente, todo mundo tem um artista dentro de si, né? E acho que aí a pandemia nos trouxe esse momento de reflexão, né, do quanto a arte é importante e quanto é necessário valorizar o seu ofício, né? E o quanto nós estamos carentes de encontro, né? A gente está cada dia, né, entrando para dentro das telas, né, e perdendo o hábito de se encontrar, de refletir, de debater, de cantar junto, de respirar o mesmo ar, né, de estar compartilhando de um mesmo espaço, né, estar tomando um sol na cara. Infelizmente, eu acredito muito pela questão do... Já encerrando também o programa de hoje, tem uma relação muito forte com a questão do consumismo. Lipovetsky traz isso, né, que somos hiperconsumistas. Há 30, 40 anos atrás, as pessoas se reuniam para ver uma televisão, se reuniam. Hoje não, hoje o telefone também, às vezes era um orelhão e às vezes só tinha um telefone na comunidade. Agora que a gente está vivendo um momento cada vez mais individualista. Eu tenho meu próprio celular, eu tenho meu próprio computador, o meu próprio... minha própria televisão, que também já está meio que ficando um pouco de desuso, né? Porque agora com o teu aparelho celular, tu usa ele como rádio, como TV, e ao mesmo tempo tu vai ficando um pouco meio que individualista, né? Eu acho que isso a gente acaba perdendo um pouco o nosso poder até de coletividade, infelizmente. Nos deixa, por vezes, menos insensíveis, né, com a dor do outro, né? E menos empático, né? Então, para fechar o programa de hoje, então, eu quero dizer, né, que a arte local, a arte de rua, artistas como Carlos devem e precisam ser valorizados. Se você já escutou a frase, né, que artista é tudo vagabundo, vocês não sabem o trabalho que esse pessoal desempenha para montar uma peça de teatro, para viver de música em trem. Então, valorizem esses artistas, tá? Valorizem e muito. Então, esse é o meu recado final. Meu Instagram é Robson Constante, me sigam lá. Quer enviar dúvidas, críticas, sugestões para os próximos programas, estou sempre aberto para discutir, para falar sobre arte, cultura, diversidade. Então, até logo. Muito obrigado pelo programa de hoje, Carlos. E até a próxima. Eu que agradeço pelo convite. Até a próxima. Era isso. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.